A gente está aqui hoje no primeiro episódio do podcast Bem Mais Saúde, da agência Bem Mais Marketing, uma parceria, né? Já aproveito para agradecer a Vanzela Comunicação pelo espaço, o estúdio, a equipe de apoio. E nesse primeiro episódio, o nosso tema está muito em alta, que é o negócio da estética. Como um dos mercados que mais cresce no mundo está transformando a saúde. Então, tenho duas convidadas muito especiais que toparam estar aqui pela primeira vez com a gente. Vou pedir para vocês se apresentarem, falar o nome, como que vocês chegaram no universo da estética, para a gente começar o nosso bate-papo. Pode ir? Eu sou Giovana Vascripa, sou biomédica, formada já há 11 anos e eu trabalho na estética há 9 anos, né? Então, na verdade, quando eu entrei na graduação, a estética dentro da biomedicina não estava tão em alta. Né? Não era uma coisa que se falava tanto. E daí eu saí da graduação, fui para o mestrado, eu tinha foco em outra área, na verdade, né? E durante o mestrado, comecei a me interessar mais pela área da estética. E daí surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma clínica. Então, comecei a minha pós-graduação, comecei a trabalhar nessa clínica para ir pegando experiência prática. E hoje fazem 8, 9 anos que eu atuo na área da estética. Então, eu fiquei 4 anos nessa clínica. E daí saí, abri meu próprio consultório e hoje em dia a gente está crescendo ainda mais agora em sociedade, né, para abrir a nossa clínica. Muito legal. Obrigada, Gi. E eu sou a Tamires, sou biomédica também, me formei há 10 anos. Nós estudamos na mesma faculdade, né? A Gi foi minha veterana. Olha, não sabia. A gente não se conheceu na faculdade. Olha só. Nossos caminhos se encontraram aí, né, depois. E eu trabalhei nessa mesma clínica que a Gi, então ali que nós nos conhecemos. E eu caí na área da estética por acaso. Na minha época também de faculdade, também a estética não era em alta. A gente quase não tinha essa matéria na faculdade, estágio. A minha turma acho que foi a primeira em ter o estágio da estética. Então, estava bem no comecinho e saí da faculdade pensando em trabalhar em análises clínicas. Trabalhei quase 1 ano em um hospital. E ali vi que não era para mim fazer plantão, foi muito bom em crescimento pessoal, assim, aprendi muito nesse hospital, mas foi ali que eu vi que trabalhar em hospital não era para mim. E surgiu também a oportunidade de fazer essa entrevista na clínica de estética, era uma clínica de alta demanda, então ali a gente atendeu muito, a gente conheceu muito, estudou muito, né, ali. E foi ali que eu vi que era o que eu queria para minha vida. Então, fazem também 8 anos que eu tô nessa área e hoje caminhando pra gente ter o nosso consultório em sociedade. Que legal, gente. Realmente, isso já vai de encontro com a nossa primeira pergunta, que é falar um pouco mais do universo, como que é o mercado, né, dentro da estética, na área de vocês da biomedicina. Então, o que vocês têm aí para compartilhar nesse sentido, assim, o que mais mudou nesses 5, 10 anos que vocês estão dentro da profissão? Como que o mercado mudou, o consumidor, o cliente? Como que tem sido isso? Como que vocês estão vendo? Eu vejo hoje em dia que a estética, embora não seja assim acessível a todos, mas ela se tornou muito mais acessível. Porque quando a gente olha, né, até um pouco antes de 10 anos, vamos colocar aí 15 anos, nossa, você falar que fazia botox era rico, né? Era assim, só fazia com um dermatologista, né? Com um médico que cobrava um absurdo. E assim, ao meu ver, quando falava, nossa, fiz botox, pra mim era um procedimento super invasivo, né? Revolução, uma cirurgia, Uma cirurgia, exatamente. Então eu vejo que de uns anos pra cá, a estética se tornou mais acessível. E as pessoas têm se preocupado mais também em cuidar, né, da aparência, tudo isso. Então, eu vou deixar também falar agora. Mas eu acho que desses 8 anos que eu tô na área, eu percebo que hoje, mais do que nunca, as pessoas pensam em se cuidar, mas pensam em se cuidar com naturalidade. Exato. Então, eu acho que antes a gente via, ainda vê essa questão de exagero, que traz o medo para muitas pessoas, mas hoje a gente consegue trabalhar e mostrar que a estética a gente consegue trazer essa naturalidade. Então, rejuvenescer com naturalidade, isso eu acho muito Exato. legal, porque é a forma que a gente
gente trabalha, a forma que a gente gosta de trabalhar. E hoje, vendo isso em alta, é ótimo, né? Não. E outra coisa, quando a gente via pessoas de 60 anos antigamente, gente, era uma senhorinha já, de Aham. cabelo branco, toda enrugada, né? Hoje em dia, eu acho que o acesso à informação também mudou muito isso, né? Então, as pessoas tendem a se cuidar mais, tanto com procedimentos estéticos, como também em casa, tipo, hábitos de vida, né? Sim, o estilo de O vida estilo como um de todo, né? vida, Realmente isso Então, eu mudou. vejo essa mudança, assim. Aham. E legal que você colocou, Tami, esse ponto que, assim, da minha lembrança também, mesmo eu estando um pouco mais de fora, o que que eu me lembro? Que quando começou a ficar mais em alta, né, ficar mais acessível, realmente aconteceu um exagero ali e você não vê mais muito disso hoje, né? Vai do gosto da pessoa, mas a maioria dos profissionais tem se posicionado muito mais com esse foco na prevenção, no rejuvenescimento, Aham. no gerenciamento, né, do envelhecimento, e não era a abordagem inicial. Não, não é. Então, isso é uma evolução da área, né? Muito Exatamente. legal. E falando também, como que vocês têm visto o cenário desse cuidado, né, em Londrina? Porque eu já atuei antigamente em outras empresas voltadas na área da saúde e eu vejo que, assim, Londrina é um foco de pessoas que se cuidam, Sim. né? A gente vê aí corrida de rua, sorveteria com proteínas. Aham. Então, assim, vários movimentos, tanto seja na alimentação, na saúde em si, tudo está se movimentando bastante para esse cuidado, né? Como que vocês têm visto, assim, as pessoas que chegam até vocês, elas realmente, não, elas estão preocupadas ali com a estética ou é um cuidado geral? Como que tem sido isso? Eu acho que agora com essa era de emagrecimento e tudo mais, as pessoas vêm mais para uma prevenção e cuidado mesmo, além da estética. Aham. Antes eu via mais essa parte estética, mas hoje as pessoas cuidam do corpo, mas elas querem cuidar do rosto também, né? Então querem estar como um todo bem. Então eu acho que faz muito sentido essa questão de prevenção, tratamento, e principalmente agora após emagrecimento, tem muita gente emagrecendo. Né? Não, isso é verdade. E realmente, aqui em Londrina, a gente vê, assim, que as pessoas se preocupam bastante com isso, né? Como você mencionou, de corrida de ruas. A gente passa ali no Igapó, gente, qualquer horário, às vezes meio-dia, você passa lá, o pessoal tá fazendo atividade O física. frio que tava, o pessoal lá correndo. E eu acho que hoje em dia tem muito essa tendência de wellness e, né, de se cuidar. E as redes sociais, ao mesmo tempo que ajudam, também acabam atrapalhando um Sim. pouco nessa questão, trazendo um transtorno dismórfico, né? Enfim. Mas hoje em dia as pessoas têm buscado realmente se cuidar mais e o pessoal de Londrina com certeza tá incluso aí. Aham. E o comportamento dos pacientes, assim, que chegam até vocês, por exemplo, entrando nessa parte das redes sociais, né? Então eles chegam já, eu quero a cara da fulana, ou já aconteceu e agora tá diminuindo. Como que tá esse comportamento, assim, das pessoas que chegam? Eu acho que até por conta da rede social, hoje é muito comum a gente se comparar com o outro, né? Então, eu recebo pacientes que querem algo parecido com o outro, mas a gente precisa se posicionar e mostrar que cada um tem a sua anatomia, nós somos diferentes um do outro e não dá para depositar algo do outro em você. Então, a gente tem que se posicionar Exato. isso com o paciente e mostrar a ele que cada um tem sua beleza e a gente tem que fazer isso com naturalidade mesmo. Antes, né, os filtros, né, as pessoas chegavam no consultório, não sei se a paciente chegava com um filtro, eu quero essa boca desse filtro. E a gente tem que realmente se posicionar e falar que não é possível. A gente pode depositar esse volume no teu formato do lábio, por exemplo, mas não vai ficar exatamente igual, né? Exato, não, e até porque cada um tem uma anatomia, a gente precisa respeitar isso, né? Então não adianta você chegar lá e falar que quer ficar com um rosto de, sei lá, de alguém famoso aí, né? E que não adianta. Você é você, aquela pessoa é aquela pessoa, né? E eu acho que a estética, ela não tá aqui para te transformar em outra pessoa, mas sim para evidenciar a sua beleza e trazer uma autoestima, sabe? E outra coisa, muitas vezes o que a gente vê, quer dizer, na maioria das vezes, o que a gente vê na rede social é 1% do que acontece realmente na vida, né? Exemplo de treino, por exemplo, o pessoal fala, vou fazer a dieta da Virgínia, comer só ovo, porque eu vou ficar com o corpo dela e fazer o treino dela. Tá, mas
E o resto que ela Aham. faz, ela não posta. Ou às vezes posta, mas você não viu, né? Sim. De procedimentos, enfim, né? Então, tem muito essa questão de se comparar e o nosso papel na avaliação, no momento inicial que a gente recebe esse paciente, é alinhar essa expectativa, né? Porque essa é uma das partes mais importantes, porque muitas vezes o paciente se frustra. Né? Porque ele esperava uma coisa e, infelizmente, devido à anatomia, devido, né, a tudo ali, Sim. condições, hábitos de vida, tudo, ele não vai ter o resultado que ele imaginou que ele ia ter. Mas na avaliação, daí a gente consegue conversar e entender realmente essas queixas e alinhar as expectativas. E é desafiador, assim, de você se posicionar nesse sentido para o Muito. paciente, porque é um assunto delicado, né? Porque envolve muito a expectativa da pessoa, a questão, às vezes, de uma autoestima que está prejudicada ali. Então, ela chega com um sonho, vamos dizer, né? Dependendo do procedimento que ela quer fazer, se é a Sim. primeira vez, se ela tem uma viagem, um casamento, né? Envolve muito essa questão de expectativa. Então, como é esse desafio para vocês de se posicionar e ser firme e ter essa confiança no trabalho que vocês estão entregando ali, né? Que vai ser dentro da realidade daquele paciente, daquele cliente. Como que é esse desafio? É bem difícil. É bem difícil. Porque tem muitos pacientes que eles são insistentes. Eles chegam lá, né? A Tami sabe. Eu quero ficar assim, ó. Eu quero fazer isso. Aí eu falo, olha, você me desculpa, mas pra gente deixar você assim, é só no bisturi. Daí eu não faço. Não é? Acontece muito, assim. Então, a gente precisa reconhecer, nesse primeiro momento, até essa questão, como eu falei, de transtornos, né? Dessas expectativas. E alinhar tudo isso com o paciente. Questão, por exemplo, você falou de... tem um casamento, né? Quantas vezes os pacientes chegam e falam assim... Ó, por exemplo, hoje é quarta-feira. Eu tenho um casamento no sábado. Eu quero já estar com o botox, com o resultado em dia. Aí você tem que explicar que não é assim. Muitas vezes você não se recusa a fazer o procedimento, né? Mas assim, fala tudo isso pro paciente, aí o paciente fala, então tá bom, vou procurar em alguém, vou fazer, ou vou procurar alguém que faça, né? Que assim, você não vai atender as minhas expectativas, daí vai lá, faz com outra profissional e acaba se frustrando, né? Porque tem profissionais que não têm a ética de alinhar tudo isso com o paciente. Eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que nós nos alinharmos primeiro, a gente ter a nossa linha de trabalho e seguir ela, entendeu? Falar assim, olha, paciente, a gente não consegue fazer isso agora, porque não vai te dar esse resultado que você quer, ou trocar esse resultado, mostrar pra ele que a estética também é um tratamento, não é de uma hora pra outra que a gente vai conseguir um resultado. Eu acho que a gente tem que traçar também a nossa linha de trabalho e seguir ela, entendeu? E se posicionar como paciente, né? E as pessoas são muito imediatistas, né? Então, quer já sair tudo pronto. Você tem que explicar. Olha, pode ficar um edema, pode ficar hematoma, né? Todos os cuidados que você deve ter depois do procedimento. Então, imagine esse paciente que quer fazer um botox na quarta. Se a gente pega um vaso que é super normal, pode acontecer. Aí chega no sábado, ao invés de ele estar feliz, né, com o rosto esticado, ele vai estar lá com um hematoma. Nossa. Então, é complicado. Entendi. Olha só, eu não tinha olhado por esse lado. Realmente, é um desafio na área de vocês, né? Porque envolve toda essa questão de expectativa. Que legal que vocês compartilharam. E aí, isso entra também numa questão de confiança, né? Como vocês já estão aí há bastante tempo no mercado, na área de atuação de vocês, eu vejo que eu conheço um pouco mais de perto o trabalho da Giovana, eu vejo que tem pacientes que estão com ela já há muitos anos. Então, como que é para vocês construir essa confiança, essa relação de doutora com o paciente, de trazer atualização para aquela pessoa? Às vezes até sugerir, olha, a gente está trabalhando dessa forma, mas surgiu esse novo procedimento, e se você fizer tal coisa? Então, porque isso vai sendo construído ao longo do atendimento de vocês, né? Então, tem pacientes, eu imagino, que já estão há bastante tempo. Como que é essa relação aí com esses que já conhecem? Hoje eu acho que, além de pacientes, a gente tem amigas junto no consultório, porque faz muita diferença você ter
essa intimidade com o paciente para poder entender exatamente o que ele quer, o que ele deseja, qual é a expectativa dele. Então, isso faz sentido e diferencia o atendimento. É diferente daquele profissional que você chega, mal conversa, o profissional não conhece o paciente e acaba não entendendo exatamente o que ele quer, né? Então, ter essas pacientes há 8 anos, eu tenho também pacientes que me acompanharam nesses 8 anos, e para mim é muito importante e a gente conseguir dar sequência no tratamento dela ao longo dos anos faz toda a diferença. O resultado realmente fica mais bonito do que uma paciente passar em várias profissionais, né? Isso faz diferença também. É como se a gente juntasse um trabalho de cada um num rosto só. E a gente não consegue entender o que aconteceu ali, qual foi a técnica, o produto, tudo mais. E o resultado final não vai ser o mesmo que se a mesma pessoa tivesse feito, né? E eu acho que até essa questão de contraindicar, falar não quando é necessário, também ajuda a trazer uma maior confiança para o paciente, né? Porque ele conhece o seu senso estético, Exatamente. não é? Então, às vezes o paciente fala, ai, quero mais boca. Aí você fala, não, mas eu acho que já tá harmonizado, já tá um volume bom, vamos esperar mais um pouquinho para fazer. Não é só vender, vender, vender e pensar, né, em faturar, né? Então, eu acho que isso agrega e muito na confiança do paciente também. Que legal, muito bom, parabéns. Obrigada! Realmente faz diferença mesmo. É a mesma coisa, qualquer outro profissional que você for contratar, né? Uma nutricionista, às vezes tá montando uma estratégia para um emagrecimento, para um ganho de massa, aí você troca de profissional por alguma razão, Exatamente. ou quando a gente tem que, sei lá, trocar de academia, É você fala, isso. nossa, todo meu treino foi muda com Deus. tudo, É. né? Exatamente. Então, realmente, é muito gostoso, até pro cliente, né? Falando aqui como no lado de cliente, quando você tem alguém que acompanha você, que sabe já o que você gosta também, sabe? Você tem essa intimidade, né? Essa abertura para oferecer um procedimento muito legal. Não, e é tão legal quando a gente pega aquele paciente, tipo, de 8 anos atrás, né? Compara aquela foto de antes com o resultado de agora. E daí o paciente entende que, na verdade, é uma construção, né? Que não é nada rápido do nada, né? Realmente é essa construção ao longo do tempo. Sim, porque igual você falou, a gente tá muito imediatista, né, como um todo, tanto a nossa geração, até os mais velhos, os mais novos também. Então, todo mundo tá aí com esse movimento de quer tudo pra ontem, quer tudo pra já, viu a fulana fazendo, já amanhã já quer fazer igual, né? Então, acaba que perde um pouco esse senso crítico de se perguntar, é pra mim, tem a ver comigo, tá de acordo com o que eu busco para, né, pro meu rosto, pra qualidade da minha pele, né? E trazendo essa questão, então, do imediatismo, a gente entra na parte das redes sociais, né? Igual a Giovana colocou um pouquinho antes. Tem o lado bom, o lado, né, maravilhoso, que você consegue levar a informação para o cliente, divulgar para novos pacientes também. E esse lado que pode causar aí esse desafio no lado de vocês de ter que se posicionar, realmente bater na tecla de, olha, esse procedimento não é para você, não é porque a fulana fez que vai servir já, né? Então, como que vocês têm entrado, assim, nessa parte das redes sociais? O que que vocês têm visto mais de bônus, né? Ou de, quando eu não tinha Instagram era assim, agora eu consigo me posicionar melhor? Como que tá sendo o uso né, principalmente aí do Instagram? Eu hoje acho que o Instagram, pra mim, ele é muito importante, porque é onde realmente as pacientes conhecem o que eu realizo, gera uma curiosidade, elas vêm até mim para tirar dúvidas sobre os procedimentos que a gente posta e tudo mais. E eu me arrependo de não ter feito antes, porque quando a gente trabalhava nessa clínica, a gente não podia postar os nossos resultados. Então, há 8 anos atrás, se eu tivesse começado antes, se eu pudesse, né, começado antes a postar, eu acho que meu resultado hoje é melhor. Então, para os profissionais que estão começando agora, eu acho que eles têm que bater mesmo na tecla de Instagram, que faz todo sentido ter. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar em seguir aquela linha de trabalho e se posicionar mesmo qual que é, o que a gente gosta, o que a gente quer depositar no paciente e não mostrar dúvida. E eu acho que isso faz toda a diferença também, né? E eu acho que o Instagram hoje faz muita diferença mesmo para mostrar os resultados. O Instagram, ele acaba sendo uma vitrine do nosso Exatamente. trabalho, né? Porque quantas vezes eu mesma vou buscar um médico, né? Eu abro lá o catálogo do plano de saúde, aí eu vou pesquisar o médico no Instagram. Exatamente. Né? Pra ver se
tá alinhado com aquilo que eu espero, Uhum. né? Às vezes você olha até, será que eu vou com a cara desse? Aham, exatamente, exatamente. Então, aí a partir disso, eu criei vergonha na cara. Aham. Comecei. Porque eu ainda demorei mais do que a Tamires, né? Então, não é? E eu cobrava ela de fazer, tá? Mas é que não tem como, porque querendo ou não, o resultado do trabalho de vocês, ele é extremamente visual, né? Exatamente. Então, não é uma coisa... Porque eu vejo, assim, o meu trabalho aqui enquanto marketing é muito nos bastidores. O de vocês é totalmente o resultado final. Exatamente. Então, vocês têm que Que mostrar. E até para pessoas de fora entender o que a gente faz, né? Porque a Gi é uma ótima profissional, mas como a gente sabe que ela é uma ótima profissional, a gente não consegue ver o resultado dela. Então tem que mostrar, a gente tem que colocar isso pra todo mundo ver mesmo, e é a nossa vitrine. Sim. Se a gente não postar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Exato. E quantas vezes já aconteceu de paciente me mandar, tipo, vídeo de outro profissional? Aham. Você faz esse procedimento? E, tipo, é um procedimento que eu faço comumente. Aham. Né? Mas às vezes o paciente não sabe. Nossa, porque eu não posto. Aham, sim. então- Não postava. Agora Não posto. É. E é legal, né? Também é uma construção, né? De você estar dentro do digital. Então, é você ter esse discernimento de trazer o seu conhecimento de clínica, trazer esse olhar de comportamento do paciente e colocar isso por meio da comunicação, transmitir essa mesma mensagem no universo digital. Como é isso para vocês? Vocês gostam de aparecer? Tem vergonha? Dá trabalho? Como que é essa demanda? Porque é uma demanda, né? Aham, Então, assim, vocês têm ali o dia a dia da clínica, outras atividades profissionais, atividades pessoais também. E o Instagram, né, não deixa de ser uma vertente do trabalho de vocês, né? Acho que de todo profissional hoje, né? Principalmente a gente que é profissional, que a gente é a própria marca, né? Então a gente tem essa responsabilidade em mostrar, olha, eu sou a Giovana, eu sou a Tamires, eu sou a Júlia, e é assim que eu me comunico Isso, como profissional. exato. E então, como que é esse desafio? É gostoso? Está gostando? Olha, eu vou falar da Tami. pode falar. Quando a gente trabalhava na outra clínica, embora a gente não podia postar no nosso Instagram, a gente era obrigado a postar no Instagram da clínica. A Tamires quase morria quando ela tinha que gravar vídeo. E hoje ela é maravilhosa na rede social. Pra mim era uma dor, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca gostei de me mostrar, falar. Isso aqui pra mim sempre foi muito difícil. E eu tinha esse bloqueio, então eu chorava, ficava muito nervosa, Nossa. tremia. Então, pra mim, realmente era uma dor mesmo que eu não queria fazer. Mas como a gente prestava serviço, estava lá trabalhando, eu precisava quebrar isso. E por mais que foi muito difícil, hoje eu vejo que foi muito importante eu passar por esse processo. Então, ser muito tímido, estar atrás, não querer fazer e precisar fazer foi muito bom. E colocar isso como o trabalho, hoje o Instagram pra mim faz parte do meu trabalho. Eu tô aqui no celular, editando, postando vídeo, foto, mas é o meu trabalho. E colocar isso na cabeça fez toda a diferença. Porque eu acho que tinha esse bloqueio, né? A gente, eu tô no celular, não é trabalho. Ou eu tô aqui no Instagram, não é trabalho. Mas é sim, e faz... Ou o meu trabalho é a clínica, Isso, né? é só o atendimento, e não é só o atendimento, vai muito além. Vai muito Então, além. fez muita diferença, sim. E poder quebrar essa barreira, né, foi muito importante, foi muito bom. Eu pegar vídeos passados, assim, é super engraçado de ver. É engraçado que a gente vê a nossa evolução, né? Eu vejo isso, assim, no Instagram, eu sou mais tímida para aparecer, mas, por exemplo, eu dou aula para milhares de alunos. É verdade. E eu não tenho vergonha, né? Ali, quando eu tô gravando aula, quando eu tô dando aula... pra Natural. mim é natural. Agora, parece que aparecer para pessoas conhecidas, porque daí você fica com aquele medo de te julgarem, de... Mas assim, gente, as pessoas vão te julgar de qualquer forma. Se você fazendo ou não fazendo. Uma coisa que eu também coloquei na minha cabeça, que vergonha não paga boleto. Não paga boleto. Porque os boletos, eles vão chegar. E se eu não divulgar o meu trabalho, como que eu vou faturar mais? Como que eu vou mostrar o que eu faço? Então, tem que quebrar essa objeção que a gente tem. Exatamente. E os outros profissionais estão mostrando, Exatamente. né? Então, isso pesa para esse autotrabalho, né? Esse autodesenvolvimento também. E o que você vê, Tami, que mais somou para você falar, não, vou ter que enfrentar isso aqui, fazer depois que você saiu dessa clínica, que lá você era, vamos dizer, obrigada, né?
fazia parte Mas é. daquele Aham, serviço. aham. E o que você viu que facilitou? Alguma dica, de repente, para compartilhar com outras pessoas que têm vergonha de aparecer? Eu assim, eu postava e saía correndo. Postava, não via o que eu tava postando, porque se eu começava a ver os vídeos que eu estava postando, story, via defeito, porque a gente sempre vai encontrar um Sempre. defeito, e eu queria apagar, queria fazer de novo. Então eu postava, não ficava olhando e deixava. E aí fui aprendendo a gostar e a gente vai criando uma experiência mesmo em como se posicionar, como falar, o que falar. E eu acho que só fazendo pra você conseguir. Então tem que quebrar essa objeção e fazer, com vergonha mesmo. Né? Exatamente. Eu mesmo estando do lado do marketing, Aham. eu também às vezes tenho vergonha de, nossa, ter que aparecer, ai, não tô tão bonita hoje. Aham, A aham. gente tem essas questões, Sim, né? aham. E aí é igual você falou, às vezes eu penso, eu vou fingir que eu não tô falando com ninguém. E Exatamente, tudo bem, segue o exatamente. baile, porque senão você acaba se travando. É. E é o que você explicou, faz parte da sua profissão, Uhum. faz parte do seu trabalho, tanto Uhum. quanto atender na clínica, responder um cliente, Exatamente. estar atualizada, buscar Uhum. novas informações, aparecer na Exatamente. rede social também faz parte, E né? eu acho que você entender que tem dias e dias, não são todos os dias que você tá bem pra falar. É. Tem dia que eu não quero falar. E não se cobrar tanto também faz diferença. Porque eu acho que a gente se cobra tanto por estar 100% para postar, para falar, e às vezes entender que nós somos humanos, né? A gente não precisa estar bem 100% todos os dias. Uhum. Então, se respeita. Hoje eu não quero? Tá, posta uma foto, posta algo que não precisa falar totalmente. Então, dá pra gente ir se entendendo também ao longo do tempo, né? E eu acho que essa questão também de postar e sair correndo é muito legal. Porque, por exemplo, quando eu gravava aula, eu não assistia minhas aulas. Porque eu ficava achando defeito em tudo. Falando, nossa, eu devia ter falado diferente aqui. Devia ter feito outra coisa. Falei errado aqui. Só que assim, gente, é o que você falou, nós somos humanos, né? A gente vai errar uma vez ou outra e a gente se cobra muito, Uhum. né? Então eu acho que um dos segredos é não se cobrar tanto, né? É exatamente. Então, se você tem vergonha inicialmente, posta e não fica assistindo. Porque senão você vai achar alguma coisa e vai falar assim, não, vou gravar de novo. Aí você vai, grava, até que uma hora você fala, chega, desisto, Não quero mais. não vou postar mais. E acaba sem postar nada, né? Fica aquela rede social abandonada ali, Exatamente. que as moscas, que ninguém chega, né? Então, eu vejo isso também, assim, principalmente no story. Hoje as pessoas querem que você esteja ali todos os dias, mas ao mesmo tempo não tem necessidade de ser uma super produção, de você estar extremamente linda. Hoje eu precisei usar um filtro, hoje eu falei só um pouquinho, hoje eu postei um antes e depois. Tem várias possibilidades do que pode ser trabalhado no story, principalmente, né? E eu acho que os pacientes, eles gostam de conhecer a nossa vida, né? Sim. Então, postar o dia a dia também é bom. Então, não quero falar hoje sobre o procedimento, posta o que você tá fazendo durante o dia, né? Vai quebrando, acho que essa objeção mesmo de vergonha, e eu acho que vai ficando mais natural e o paciente gosta mais. E eu acho que até a gente postar realmente a nossa vida real aproxima também do paciente. Sabe? Gera essa conexão. E até também faz parte do posicionamento de vocês. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu costumo trabalhar com os clientes aqui dentro da agência? Se você é uma profissional da beleza, por exemplo, e você tem uma alimentação saudável, você tem um estilo de vida saudável, faz um exercício físico, isso tem tudo a ver com o que você está vendendo. Você está mostrando que você realmente é aquela pessoa. Exatamente. Você transmite que a saúde faz parte do seu dia a dia, não é uma coisa que você vai, de repente, cliente, você tem que tomar mais água, você tem que ter, se você quiser um resultado melhor, você tem que ter uma rotina de skincare. Mas você também tem isso, né? Então, você mostrar para o cliente que você realmente se comporta dessa forma, que é a sua verdade, e você está comunicando aquilo de uma forma acessível, de uma forma prática, que a pessoa olha e fala: eu consigo, né, fazer um skincare, eu consigo aumentar meu consumo de água, eu consigo fazer um exercício. São coisas que qualquer pessoa, né, ali, se ela tivesse interesse, ela consegue replicar no dia a dia. Então, isso pros stories, principalmente esses bastidores, é incrível de postar, de compartilhar. E agora uma pergunta um pouco polêmica. Vamos lá. O que vocês veem, assim, no geral, de outros profissionais? Existe muita promessa, pouco resultado? Ou o pessoal que tem grandes promessas realmente entrega? É meio arriscado? Como que é para vocês? E aí? Essa é polêmica. Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente vê de tudo, né? Na verdade. E, realmente, tem profissionais, assim, que
que garantem resultado. Gente, não tem como a gente garantir nada. 100%. Não tem como garantir. Por exemplo, eu vou ficar desse jeito? Eu não tenho como te garantir isso, entendeu? E a gente vê profissionais que fazem promessas, né? Aí eu falo, infelizmente eu não posso garantir, não posso te fazer essa promessa. E outra coisa que eu acho que é uma das principais coisas aqui na região que a gente acompanha mais, né? Questão de valores, né? É verdade. Você encontra hoje em dia tudo quanto é valor, né? Por exemplo, Botox. Se você quiser fazer um Botox de R$ 500, você vai encontrar. Se você quiser fazer um de R$ 2.000, você vai encontrar, né? Então, eu acho que essa questão do profissional, como a gente comentou antes, de você ter confiança naquele profissional que você tá fazendo a aplicação, é muito importante, né? Porque vai muito além de preço, né? E eu acho que essa é uma das principais questões, né, amiga? Eu acho que essa questão do profissional prometer algo e junto essa questão de valor também. Porque a gente vê por aí valores que não faz sentido. E você entender que o profissional está prometendo demais e que ele está com um valor baixo demais, essa conta não bate. Não bate. Então a gente precisa, o paciente mesmo, ver de fora isso e entender essa promessa e esse valor, o que ele vai te entregar. É um produto de qualidade? É um produto que tem estudo em cima disso? É a qualidade disso? Tem aprovação da Da Anvisa. É. Então, eu acho que além da promessa, o paciente tem que entender isso também. Para você ter um produto bom, um profissional que você estuda, isso não vai ser um preço inferior demais. Até porque quando a gente passa, né, o valor, por exemplo, de uma toxina, a gente está agregando ali tudo. Sim. O produto, o nosso estudo, o nosso tempo, Técnica. né? Tudo, técnica, é tudo isso. Seringa, luva, Sim, tudo. tudo. Aluguel, Aham. né? Obra. Tudo, né? É tudo, Aham. né? Não é só o produto. Porque às vezes a gente vê um valor que fala assim, isso aqui não paga nenhum produto, né? Então é difícil. E eu tenho pacientes que já foram, fizeram, falaram assim, aí vieram atrás de mim com 2 meses, falaram assim, fiz Botox em outro lugar, paguei mais barato, tal, paguei tal valor, e agora faz 2 meses e eu já não tenho mais nada. Aí eu tenho que falar, olha, agora a gente não pode fazer uma nova aplicação, porque a gente tem que esperar pelo menos 90 dias, tal, né? E daí depois a paciente falou, não te largo mais, né? Porque o barato sai caro, às vezes. A pessoa vê que não foi utilizado ali um material de qualidade. Exato. Não, Entendi. e às vezes a gente não sabe nem a formação da pessoa. às vezes, Aham. Entendi. Nossa, isso é muito delicado, né? Porque é a nossa saúde, querendo ou não. Exatamente. Até não estava no roteiro, mas pensando aqui agora, a gente vê bastante na internet, assim, algumas polêmicas às vezes. Por exemplo, eu nem sei o que é exatamente, tá? PMMA. É uma prática confiável? Não. Vocês trabalham com isso? Não. Como que... E aí, quando acontece uma crise, assim, né? Porque eu vejo que reverbera naquele universo como um todo, né? Como que vocês veem isso? Vamos dizer, fulano de tal usou PMMA, daí às vezes alguém tava num consultório e teve, né, alguma reação, esse tipo de coisa que acontece, essas polêmicas, assim, e aí isso se espalha na internet em minutos. E como que vocês enxergam que isso reflete na área da estética? Eu acho que quando a gente pensou em ser profissionais da área da saúde, além de tudo, de ter conhecimento, a gente tem que ter ética. Nós, biomédicos, a gente não pode trabalhar com PMMA. Hoje, a Anvisa, ela proíbe, né? Proibiu depois desse do último Uma caso, polêmica, né? Então, assim, infelizmente, tem profissionais que não têm ética. Eu não sei se é a ignorância demais que faz com que ele faça esse tipo de procedimento, mas e saber que a gente está lidando com a saúde de alguém, entendeu? Então, ter coragem demais é perigoso. Ter medo demais vai barrar a gente, mas ter coragem demais é perigoso. Então, além de tudo, ter ética, saber o que a gente pode atuar ou não. E isso respinga na minoria, porque nós, biomédicos, odontologistas e farmacêuticos, quando a gente
pensa numa classe, o pessoal coloca médico, biomédico, né? Então a gente precisa pensar que vai respingar na gente Vai. de alguma forma. E a gente, de novo, tem que se posicionar contra isso, né? E muitas vezes essas intercorrências vão acontecer com o médico, vai acontecer com o biomédico, com quem atua na área da saúde, infelizmente, está suscetível a ter intercorrência. E além de tudo, de ter essa ética, a gente tem que saber corrigi-las, né? Aham. E evitar, né? Trabalhar com o que não pode, com o que a Anvisa não libera, que é crime, né? Então a gente tem que saber isso. Exato. E eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa aprender a evitar, prevenir intercorrências, mas caso ela ocorra, a gente precisa saber como lidar, Exatamente. né? Isso é muito importante. E como a Tami falou, o PMMA nós não podemos utilizar, mas também não é uma coisa que Indico. eu indico, porque ele é um preenchimento permanente, né? Então, diferente do ácido hialurônico, que é um preenchedor que, caso a gente tenha alguma intercorrência, a gente consegue aplicar uma enzima que vai degradar esse produto, o PMMA não. O PMMA, ele vai ficar lá. Então, para você retirar, é cirúrgico. Caramba! É cirúrgico. E muitas vezes, assim, antigamente, que não tinha, eu acho que não existia ácido hialurônico, ou não tinha um conhecimento, assim, né, sobre esse produto. Muitas pacientes aplicaram PMMA, tipo, no rosto. Tem PMMA no lábio, no bigode chinês aqui, né, no vínculo nasogeniano. E daí, hoje em dia, a gente acaba ficando limitado, porque, por exemplo, eu não preencho um lábio que tem PMMA, porque eu não sei qual vai ser a reação que o ácido hialurônico vai ter com esse produto. Não é indicado. O que é o PMMA? Basicamente, ele é um silicone, ele vira um plástico, assim. Então, por isso que ele não... Ele não é degrada. permanente. Exatamente. O corpo não absorve, não degrada. Mas ele era mais usado antigamente, e Era. agora que foram entender que... Foi um dos primeiros preenchimentos que, quando começou a utilizar na estética, foi ele utilizado. Mas assim, e hoje em dia, mesmo com tantos estudos, trazendo tantas intercorrências com PMMA, muitos profissionais ainda usam. Embora agora, eu acho que a moça faleceu, né? Teve uma parada cardíaca depois do procedimento com PMMA, daí eu acho que agora a Anvisa Proibiu realmente. Proibiu realmente. Entendi. Né? E como a Tami falou, nós, enquanto classes abaixo dos médicos, né? Como a gente precisa ter essa responsabilidade com o que a gente vai fazer, o que a gente vai aplicar, porque respinga em todo mundo. Em todo mundo. Todo ano tem o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, entrando com regulamentações para impedir as outras áreas de atuar na estética. Todo ano. Tem isso, né, amiga? Então, eles têm essa intenção de restringir a dermatologista, por Exato. exemplo. Exato. Olha, eu não sabia. Entendi. Mas justamente por conta desses profissionais que acabam tendo esse tipo de conduta que prejudica o todo e aí causa todo esse movimento, né? E assim, acaba que é muito mais divulgado em rede social, não, TV, uma intercorrência relacionada a esses profissionais, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, do que médico. Porque médico... É que eu acho, por mais que essa área vem crescendo muito, ainda existe um preconceito com as áreas que não são médicos, né? Porque... eu acho que é uma coisa que vem lá de trás, porque antes só médico atuava. E aí as nossas áreas foram crescendo, hoje abriu um leque de profissionais trabalhando com a estética, e ainda, infelizmente, existe esse preconceito, né? Então, quando acontece, infelizmente, uma intercorrência com o paciente, sendo ela com médico ou não, porque acontece com todas as áreas, todo mundo tá sujeito. acaba arrebentando o lado da corda mais fraco. Entendi. E realmente, né, quando uma polêmica aparece na internet, em minutos, todo mundo tá sabendo, e aí Exatamente. vira aquela bola de neve, né? Exatamente.
Legal, meninas. Então, trazendo um pouco mais esse assunto, né, mais atual, assim, como que vocês buscam se manter atualizadas? Tem curso, palestra? Vocês fazem isso com frequência, né? Sei que vocês estudam muito para estar sempre atualizada. E como é que é, vamos dizer, quando algum novo procedimento chega no mercado, quando aquilo vira tendência, como que vocês se atualizam? Eu acho que sempre participar de congressos para ter sempre tudo atualizado em mente. Participar de cursos, estudar muito, além de atender, a gente tem que estar realmente sempre atualizando. E quando sai uma tendência, entender que aquilo é novidade e poder estudar sobre isso se vai fazer sentido ou não para o paciente. E esperar a liberação da Anvisa, porque o que acontece muito? Hoje mesmo está em alta o GH-KCU. E é um procedimento que injetável, a Anvisa não libera. Mas no que tem de gente, de profissionais trabalhando com isso de forma injetável, é incontável, né? Porque você consegue acessar a substância, mas você não pode usar dessa forma. Nós podemos utilizar ela, a Anvisa libera, é um produto muito antigo. Então, ela sempre liberou de forma tópica, então em creme, de forma pós-microagulhamento. Então, isso é liberado. De forma injetável, não tem estudo suficiente para poder liberar. Então, eu como profissional, Tamires, a gente também não, a gente não indica, a gente não faz. Então, a gente tem que tomar cuidado com a tendência, porque hoje parece ser muito bom, mas não tem estudo suficiente para mostrar o que vai mostrar pra gente no nosso organismo lá no futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado com as tendências também. É verdade. E do GHKCO, estourou, né, na internet. Todo mundo falando sobre isso. Pacientes que vieram me perguntar. E daí eu trouxe essa visão exatamente que a Tamires falou, né? Falou, não recomendo, não faço a forma injetável. É claro que hoje em dia, se ele for no país vizinho, ele consegue comprar. E se ele quiser, ele vai aplicar em casa sozinho. É como as canetas emagrecedoras. Nossa. Como as canetas emagrecedoras. Só que assim, a Anvisa eu já sabia que não liberava. Eu falei, deixa eu ver outras, né, agências regulatórias. Por exemplo, o FDA, que é dos Estados Unidos, também não é liberado, né? Então eu falo, não, calma, né? Então alguma coisa, falta mais estudo, né? Falta um estudo a longo prazo. Porque, gente, essa parte de aprovar medicamentos, aprovar substâncias, é muito complexo. É muito complexo. Então, se não tá aprovado, é porque alguma coisinha ali tá barrando, entendeu? Sim, e aí existe toda uma questão de risco, né? Do cliente que vocês estão atendendo, de repente uma reação, uma intercorrência, e de vocês como profissionais ali, né? Então, vocês têm que prezar pela imagem, pelo posicionamento, e ser, igual você comentou, ser decidida, não, eu vou até aqui, eu faço o que é seguro para mim, o que é seguro para o paciente, né? Não adianta, tá em alta, tá na moda, os clientes querem fazer, vou fazer. É um risco muito grande, né? A saúde das pessoas e a vida profissional de vocês ali. Olha só. Atuar com ética. Pensar que a internet é muito boa, é muito importante, mas ela faz espalhar isso de forma muito rápida, né? Então, uma pessoa falou que isso fez bem para ela, pronto. Todo mundo quer usar. Fica um pouco banal, né? Exatamente. Tem que Então, tomar esse cuidado. tem que tomar cuidado mesmo e entender o porquê que a maior federação de qualidade de produtos do nosso país não liberou. Não faz sentido, né? Então... Ou igual a Giovana colocou, não liberou aqui, não liberou nos Estados Unidos. Opa, eu não vou me arriscar a utilizar isso daqui nos meus pacientes, né? Exatamente. Legal, meninas. Então, a gente tá indo agora já pro final, tem mais algumas perguntas. O que vocês veem que mais empolga vocês, assim? O que mantém vocês ativas já aí 8, 9 anos nesse universo? O que vocês gostam? Para compartilhar, assim, às vezes o pessoal que tá chegando na área agora, o que vocês mais gostam, que mantém vocês empolgadas e motivadas na área? Eu acho que ter um contato próximo com o paciente, trabalhar com a qualidade de vida. Saber que o paciente vai ficar muito melhor, né? Se sentindo melhor com o nosso trabalho. Isso faz muita diferença para mim, eu adoro. Pra mim também, porque a gente tá lidando ali com a autoestima do paciente, né? Ele chega com uma dor, com uma queixa, e ele te procura porque ele quer melhorar aquilo, né? Porque ele quer se sentir melhor.
Então, quando a gente consegue devolver essa autoestima, eu acho que é uma das coisas que mais motiva a gente, assim, realmente a continuar nessa área, que é uma área bastante que a gente tem bastante competição, né? Aham. Então, mas eu acho que quando a gente consegue trazer esse resultado para o paciente, sabe, deixar ele se sentindo melhor, é o que muito bom. realmente anima. Você ganha a Muito bom. confiança da Sim, a pessoa, né? E ela confiança. vai criando, vocês vão criando esse relacionamento, essa construção. Igual você falou, quando você compara um antes e depois, você vê a transformação, vê o que está sendo construído. Essa é o que vocês acham mais É gratificante. muito bom. Que legal. Não, e a gente cria um carinho tão grande pelos pacientes, não é? E durante o Gente, atendimento a gente acaba conhecendo a história, a vida, então isso é muito bom. é muito bom, é muito gostoso. Muito legal. E você tem algum conselho para quem está entrando na área, seja da estética, da biomedicina, e busca empreender agora, nesse momento? Como que tá, assim, o mercado? O que vocês têm de dica para esse pessoal? Eu acho que tem que ir. É claro que tudo tem o tempo certo, mas me arrependo de não ter feito antes, né? Eu fiquei 5 anos naquela empresa que foi muito importante, foi muito bom pra mim, eu aprendi muito. Mas eu falo, foi um medo que eu tive lá no início de não ter metido a cara antes, né? Então eu acho que tem que ir e vai com medo mesmo que dá certo. Mesmo que eu tenha falado que o mercado hoje é muito competitivo, porque, gente, parece que a cada esquina você tem uma clínica de estética, um consultório, né? Mas eu acho que você, enquanto profissional, né, se mostrar assim para o seu paciente, ganhar a confiança do seu paciente faz toda a diferença, né? Não importa se tem 10 mil profissionais da mesma área, se o paciente confia em você, ele vai continuar indo, né, junto com você. Então, eu digo assim que você tem que meter a cara, independente da idade, sabe? Eu tenho alunos que têm 50 anos e que, tipo, hoje em dia eles estão conseguindo fazer uma graduação, porque lá atrás eles tiveram que parar a vida para trabalhar, né? Para conseguir construir uma vida realmente. E hoje em dia eles estão finalizando a graduação para conseguir empreender, para conseguir trabalhar na área, né? Não só na estética, em outras áreas também da biomedicina. Eu falo que nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos, sabe? E hoje em dia, assim, 50 anos, gente, a pessoa jovem, sabe? Independente, aí o que importa é a cabeça, sabe? Sim, realmente, Acho uma que pessoa com 50 anos na universidade não é um desafio para qualquer um, né? Então, não. E eu acho que você tem que dar a cara a tapa e buscar estudar muito, porque isso faz toda a diferença, né? A gente não sai da faculdade pronto para o mercado de trabalho. Infelizmente, a gente não sai. E assim, saber que você vai levar nãos, que você vai apanhar, que você vai errar, mas que tudo isso serve para sua construção profissional. que legal, gente. Então é isso. Para a gente finalizar aqui, queria que vocês compartilhassem onde que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês aí no Instagram, né? Podem falar o arroba para o pessoal acompanhar vocês. Né, para a gente criar realmente essa rede, esse movimento de levar mais informação tanto para o cliente, para outros profissionais, sejam que já estão no mercado, que estão chegando agora, né, que está se formando, que está na graduação ainda. Então podem compartilhar e agradeço a presença de vocês. A gente que agradece o convite, Gil. Foi muito gostoso aqui o nosso bate-papo, trazer um pouquinho da nossa experiência e também compartilhar, né, com profissionais, com pacientes, com alunos, enfim, né, Sim. com todos. O meu arroba no Instagram é Giovana, com I, 2 N's, Vacê. E lá vocês acompanham um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina na clínica, da minha rotina na faculdade e meus filhos pets. Legal, E Gi. eu também quero agradecer por estar aqui. Também fico ansiosa, nervosa por falar em tudo, mas foi muito importante poder compartilhar, né, a nossa vida profissional. É muito legal, né? Obrigada, agradeço. Vocês me encontram no Instagram também, que é Tamires Marques P.
E logo teremos o nosso consultório. E teremos o Instagram também. E lá vocês vão acompanhar essa rotina de obra, de consultório novo e a vida pessoal também. Com certeza. Muito legal, meninas. Obrigada. Agradeço você que está assistindo aí de casa, no trabalho, correndo por aí. A gente fez, então, o nosso primeiro episódio do podcast Bem Mais Saúde. Acompanhe para assistir os próximos. Em breve tem mais. Obrigada. Obrigada.